Boa noite a todos. Que a paz seja com todos. Amém? Louvamos a Deus por esse momento de reunião da igreja. Agora à noite, pela manhã estivemos também. E agora à noite, nos reunimos para cultuar o nosso Deus, exaltar o nosso Senhor. Deixa preparado aí, por favor, o 571, tá? Hino 571, do nosso cantor cristão. E você que nos visita, desde já, fica as boas-vindas para você, que Deus te abençoe. É um prazer ter você aqui conosco. Nós vamos ler a palavra de Deus, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2. Estamos fazendo uma leitura em sequência do Evangelho de Marcos, todo domingo à noite. Marcos, capítulo 2. Versículos 23 a 27. Marcos 2, 23 a 27. Vamos ficar de pé para essa leitura da palavra de Deus, em reverência à palavra de Deus e ao Deus da palavra. Marcos 2, 23 a 27. Jesus é Senhor do sábado. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: vês, por que fazem no sábado que não é lícito? Mas ele, Jesus, disse-lhes: nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Eles que com ele estavam, como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. E disse-lhe Jesus: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, que é ele mesmo, né? Até no sábado é Senhor. Amém? Irmãos podem assentar. Nós vamos entoar com a igreja o hino. Esse hino é um hino novo. Nós cantamos numa quarta-feira, cantamos num domingo pela manhã e agora vamos cantar à noite. Nós temos aprendido, alguns apenas, temos aprendido alguns hinos novos. Esse é um propósito nosso. E esse hino é um deles. Alguns irmãos já conhecem, já cantaram quarta, cantaram domingo de manhã, e vamos cantar agora à noite. Ele fala da morte do crente, o que aguarda o crente, a morte para o crente, o que é? O que acontecerá depois? É o que esse cântico fala para nós e nos ensina, como está na palavra de Deus também. Vamos então louvar o Senhor com esse hino, hino 571, do cantor cristão. Volta aí, por favor, para alguém. Tem alguma coisa junto aí, né? Espera só um pouquinho. Tem duas músicas juntas. Para o crente o mover é cessar, do trabalho cessar de gemer, é por Cristo Jesus repousar, sim é principiar a viver, pra gozar com Jesus.
seja morto, viverá. E quem crê, quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? É isso aqui. Nós vivemos com o Senhor, mesmo quando partimos dessa vida, partimos para o nosso Senhor. Um hino novo que nós conhecemos pela graça de Deus. Nós vamos orar nesse momento. Oremos. Amado Deus e Pai, Senhor, nós te damos glória. A razão de te louvarmos, exaltarmos é a tua beleza, a tua santidade, a tua glória, a tua majestade. E também a razão da reunião da tua igreja é Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós, mas ressuscitou no terceiro dia, nos dando a certeza da vida. Oh Deus, aqui estamos, num domingo, um dia como esse, logo pela manhã o teu Filho arrebentou as correntes da morte e levantou glorioso, num corpo glorificado, trazendo esperança para todo aquele que nele crê. E por isso que o morrer é viver com Jesus. Jamais nenhuma ovelha tua será arrebatada da tua mão, nem a morte pode nos arrebatar das mãos do Senhor. Como cantamos, nós vamos voar para Deus. Ah, Senhor, obrigado. E obrigado também pela promessa de que um dia o Senhor voltará. E mesmo que o nosso corpo tenha se desintegrado, átomos espalhados pelo planeta, pelo universo, não importa. O Senhor dará a ordem e tudo se juntará novamente e nós levantaremos um corpo glorificado. Ah, Deus, obrigado por tamanha promessa verdadeira de um Deus que não mente. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Oh Deus, obrigado, Senhor. Recebe a adoração do teu povo nessa noite, nesse culto que é um serviço, é uma obra de gratidão prestada ao Senhor. Oh Deus, abençoa também seu povo. Queremos aqui orar por dízimos e ofertas que têm sido depositados. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós temos tido condições de cumprir com responsabilidades, com nossos compromissos. E, Senhor, obrigado porque podemos contribuir com obras de missões, com missões. Obrigado, Senhor, pela capacidade que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelo coração do teu povo, coração fiel, que deseja cooperar na tua obra nesse mundo, levando a luz aos que estão em trevas. Oh Deus, abençoa cada um, faz provisão para cada servo teu, que jamais falte, Senhor, o pão, o alimento, a água, a veste, que são as coisas essenciais. Meu Deus, mas obrigado porque o Senhor tem nos dado muito mais que isso. Bendito seja o Senhor. Oh Deus, recebe a adoração, recebe o louvor e fala conosco pela tua palavra. Viva, eficaz, poderosa, plena, perfeita, completa, justa, maravilhosa palavra do Senhor. Em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, alguns avisos. Irmãos, olha, de manhã eu avisei, tá? Se você tem lá o teu desodorante aerosol em alumínio, né? Essa embalagem de alumínio, tá? Não jogue fora, comece a trazer para a igreja, porque a Cristolândia, a nossa igreja vai começar a apoiar esse projeto da Cristolândia, que é um trabalho com as pessoas da Cracolândia, e vamos apoiar financeiramente, mas o Alexandre Júnior falou que eles estão fazendo também uma campanha de recolhimento de aerosol, frascos, né, de alumínio, tal, de alumínio, porque eles recolhem, vendem e conseguem dinheiro para continuar ajudando lá, sustentando aquela obra. Então os irmãos não joguem fora, tragam para a igreja, tá? A gente vai recolher, e o Alexandre, que é o nosso voluntário, ele é voluntário lá na Cristolândia, ele vai levar
esse material, tá ok? Semana que vem eleição, tá? Vamos ter culto normalmente de manhã, 10 horas da manhã, tá? À noite também, culto normal. Os irmãos fiquem à vontade, alguns irmãos votam pela manhã, outros votam à tarde, e aí fiquem à vontade, mas o culto será normal no próximo domingo. Estamos em novembro azul, né? Novembro azul, homens. Mês passado foi outubro rosa. Agora esse mês, novembro azul, os homens devem procurar, né? O foco é aquela questão do câncer de próstata. Então, que possamos aí procurar, mesmo na dificuldade, eu sei que médico às vezes está um pouco difícil, mas que se não conseguir novembro, dezembro, mas não deixe de procurar um médico para fazer o acompanhamento anual aí dos homens. Ontem tivemos o nosso mutirão, fizemos bastante coisa, né? O tempo é curto, mas deu para fazer bastante coisa, tá? Deus abençoe os irmãos que puderam estar aqui. E os irmãos que quiserem, nós disponibilizamos um material lá fora que não vamos usar. Então, se algum irmão depois quiser, ao final do culto, passar lá, dar uma olhada, tá? Pode levar. E aí, a partir daí, se não interessar, a gente vai dar destino àquele material. E fizemos uma arrumação muito boa ali no quarto de ferramentas, tá? Hoje é dia do diácono, né? Coloquei lá nas redes sociais e hoje de manhã falei, oramos pelo diácono da igreja, são 13 diáconos que a igreja tem. Os irmãos estejam orando por esses oficiais da igreja também. E se puder, né? Claro, à distância, Deus parabéns aí aos diáconos da igreja, que eu sei que não pôde estar aqui pela manhã. Quarta-feira, irmão, nós estamos estudando, né, em sequência o livro de Gênesis e na quarta-feira passada nós meditamos sobre o medo saudável e o medo pecaminoso. Quando que o medo se torna pecado na vida de um crente? Então, se você não pôde estar aqui, mas se quiser, é só ir lá no YouTube, o nosso canal do YouTube, a mensagem está lá. E a próxima quarta-feira vai ser sobre a mentira. Abraão mentiu algumas vezes. Nós vamos ver a questão, ele mentiu para salvar a vida dele. E vamos ver se a mentira é válida até para salvar uma vida. Quarta-feira que vem, permitindo o Senhor, a questão da mentira que está tão impregnada na raça humana. A pandemia é uma das maiores provas disso, com quantas fake news e quantas fraudes. O que é fraude? Mentira. Missões, né? Nós vamos adotar, irmão, um projeto do nosso irmão Luiz, promotor de missões. Ele pesquisou, depois conversou com um amigo dele da gente de missões e viu um projeto que está carente, muito carente, necessitado. Nós vamos adotar, né, esse projeto, que é o Projeto Radical Surdos, lá em Afuá, no Pará. Lá no Pará. É um ministério, um projeto radical com surdos, e nós vamos então adotar esse projeto, tá? Que está muito carente, precisando da ajuda, e vamos adotar então isso aqui. E a Cristolândia também, nós vamos levar para os obreiros e vamos adotar através do PAN também, e adotar também esse trabalho com as pessoas dependentes, né? A Cristolândia lá. Tá ok? Bem, acho que são esses os avisos. Vamos louvar. Equipe de louvor, nós vamos louvar o nosso Deus. E esteja orando, irmãos. Ore por esse projeto Radical Surdos. Nós vamos começar a ajudar. E Cristolândia, tá? Não esqueça de, nas suas orações, quando você puder, orar por esses projetos. E não esqueça de trazer o aerosol vazio, tá? Vazio. Boa noite, igreja. Vamos colocar de pé nessa noite, para mais uma noite estarmos juntos, louvando e agradecendo o nome do nosso Deus.
Que possamos nessa noite nos derramar diante da Tua presença, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito, né, irmãos, por nós. Amém? dizer que te amo. Louvado seja Deus. Ele é a nossa esperança, Ele que nos consola, nos conforta, nos ajuda a vencer as barreiras. Chegamos a novembro, segundo domingo de novembro. Eu gosto muito de lembrar isso, irmãos. Quando começou a questão da pandemia, aquela questão do confinamento em março, quão difícil foi
talvez muitos pensassem que nem chegariam até aqui. As barreiras de Jericó, intransponíveis, as notícias que ouvíamos eram muito ruins, mas aqui chegamos nós, aqui chegamos com a ajuda do nosso Senhor. Irmãos, nós meditamos uma série de semanas no sermão profético do Senhor Jesus Cristo, do fim dos tempos, do juízo final. Foram várias semanas. Depois nós pulamos para a segunda carta de Pedro, porque Pedro precisou alertar a igreja. 30 anos depois do sermão profético, começaram a surgir alguns dizendo: ué, e aí? E a vinda dele? Ele voltará mesmo? Olha, cadê? 30 anos se passaram, começaram a surgir zombadores, né? Dentro da igreja e por fora também, falando, zombando, escarnecendo a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele escreve aquela carta para alertar a igreja que ficassem atentos contra esses falsos mestres, falsos profetas. E aí nós vimos que a razão de Cristo não ter vindo 30 anos após, e agora, 2000 anos após aquele sermão, uma das razões claras é o que meditamos na última vez: a longanimidade de Deus. Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Antes é longânimo, paciente, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. A razão clara de Cristo não ter vindo ainda, uma delas, mas a mais clara que está ali na segunda carta de Pedro, é paciência de Deus, misericórdia de Deus, aguardando que os pecadores se arrependam, mas um dia a porta há de se fechar. A porta da misericórdia, da compaixão de Deus há de se fechar. Foi o que meditamos da última vez. Semana passada foi uma meditação a respeito da ceia do Senhor, e hoje vamos dar continuidade lá em 2 Pedro, que não foi possível encerrar naquele domingo que meditamos nessa carta. Dar continuidade, encerrando a meditação naquela segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Então ali, o resumo da última mensagem é: o que se espera dos não cristãos? A conclusão daquela mensagem era que eles se arrependessem dos seus pecados e crescem em Cristo Jesus. Só que a carta continua, e agora é uma mensagem direcionada aos crentes. O que se espera dos incrédulos? Que se arrependam o mais rápido possível, porque a porta da misericórdia se fechará. E o que se espera da igreja? Essa carta foi escrita, em primeiro lugar, para a igreja. O que se espera dos crentes? Irmãos, o que se espera de mim, pastor José, que creio na volta do Senhor Jesus Cristo e prego a volta dele? O que se espera de mim? O que se espera de cada crente que crê no juízo final, que crê na volta do Senhor Jesus Cristo? É como Pedro encerra essa carta. O que se espera de nós? Que confessamos ser crentes. Primeira coisa que se espera é que tenhamos uma vida santa e piedosa. Se eu espero um juízo final, se eu sei que Cristo voltará, se eu acredito que Ele julgará todos os seres humanos, o que se espera dos crentes? Uma vida santa e piedosa. Olha só o versículo 12. 11, versículo 11. Havendo, pois, olha como Pedro escreve para a igreja: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, esse mundo,
Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser? Olha, que pessoas, a ênfase, convém que vocês sejam, é necessário que vocês sejam. E continua: em santo trato e piedade. Ou seja, espera-se que o crente tenha uma vida santa e piedosa. Santa e piedosa. Vos convém, ou seja, cai bem aos crentes ter uma vida santa e piedosa. Combina com vocês, convém, combina. É necessário que vocês que confessam essa fé tenham uma vida santa e piedosa. Alguns dizem o seguinte: eu já estou salvo. Não importa como eu vivo. Não importa, já estou salvo, já estou no céu. Olha, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser santas e piedosas. Se é que você crê num Deus santo, um Deus justo, que julgará todas as coisas. Já estou salvo, vivo como quiser, eu faço o que quiser. Olha, o verdadeiro salvo não vive como ele quer, ele tem um Senhor. Ou o crente que verdadeiramente entendeu o que é a fé cristã, não vive como quer. Então, em primeiro lugar, é uma vida santa. O que se espera do crente? Que tenha uma vida santa, separada, consagrada. O crente, ele ama o Senhor. Ama o Senhor. Ele não quer ofender a Deus com os pecados. O crente quer agradar a Deus. Vida santa, ele quer agradar a Deus. Ele quer servir o Senhor. Ele tem uma vida de compromisso. Uma vida santa, consagrada. Ele quer dedicar-se o mais que puder ao seu Senhor. Essa é a primeira parte. Uma vida santa, consagrada, separada para Deus. Mas também, o que se espera, uma vida piedosa. O que é piedade? Temor. Temor. Uma palavra tão distante para os incrédulos, que não temem a Deus, desunestem no seu coração, não a Deus, e aí se multiplicam as suas iniquidades. Mas infelizmente a palavra temor também está sendo apagada do dicionário evangélico. 1 Coríntios 2, 1 e 3. 1 Coríntios 2, 1 e 3. Uma vida santa e piedosa, de temor, de consagração e piedade. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios 2. A palavra temor é muito comum na Escritura, muito comum na Bíblia. Logo em Provérbios, o temor do Senhor, o temor, a reverência, o respeito ao Senhor é o princípio da sabedoria. É tão comum essa palavra na Escritura, mas tão incomum na vida de muitos que confessam a fé evangélica. E não era para ser. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos... 2 Coríntios 2, versículos 1... desculpa, 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios, capítulo 2, desculpa. 1 Coríntios 2, versículos 1 a 3. Quem está falando aqui é o apóstolo Paulo. Podemos dizer, um dos homens mais íntimos com o Senhor Jesus Cristo. Um apóstolo de quem recebia a revelação direta do Senhor Jesus Cristo. Eu vejo hoje as pessoas, essa intimidade que vemos, uma intimidade melosa, até nos louvores evangélicos, uma intimidade muito melosa, um negócio. Olha o que diz um dos homens mais íntimos do Senhor Jesus Cristo. Uma comunhão tremenda com o Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele diz. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus,
não fui com sublimidade de palavras e de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Tremor. E o que vemos muitas vezes é pula-pula, e eu sou íntimo de Deus, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a reverência, e o temor, e o tremor. Paulo tremia. Temor e tremor. Filipenses 2:12. Filipenses 2, versículo 12. O mesmo apóstolo Paulo orientando a igreja, olha o que ele diz. Filipenses 2, versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operem, laborem, labutem, trabalhem a vossa salvação com temor e tremor. Você teme a Deus? Treme na sua presença? Hebreus 12. Hebreus foi escrito para crentes. Hebreus 12, 28 e 29. Hebreus 12, 28 e 29. Olha que agora o autor aos Hebreus, não sabemos quem é o autor dessa carta, ninguém sabe. Há uma desconfiança que seria Paulo ou seria Apolo, mas não pode se definir quem foi. Mas é um homem inspirado por Deus. E olha o que ele diz: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, nós crentes recebemos um reino inabalável. Como eu falei pela manhã, os reinos da terra passarão, os presidentes passarão, governadores, prefeitos, todos passarão, mas ele reina eternamente. Tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, reverência e temor. Temor. Porque, versículo 29, foi escrito para crente isso aqui. A igreja evangélica hoje confunde muito sermos filhos de Deus com irreverência. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas buscam vencer em santo trato e piedade. Daí, voltemos lá para Pedro. 2 Pedro, daí, 2 Pedro, capítulo 3, daí, ele continua falando, 2 Pedro 3, 12 a 14, olha o que ele diz, orientando a igreja, aguardando e apressando-nos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se disparão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, igreja do Senhor, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele vocês sejam encontrados na vida, vocês sejam achados
imaculados, sem mácula, sem mancha e irrepreensíveis em paz. Então a primeira coisa que espera dos crentes, de nós, que confessamos crer nele e que ele voltará, é uma vida santa e piedosa. É o que se espera da igreja do Senhor. Santidade e piedade, consagração, temor. Segunda coisa que se espera de nós: tenham cuidado com o engano. O engano. Primeiro ele fala do engano de pessoas de dentro da igreja, falsos mestres, que distorcem a Escritura. Irmãos, o que temos visto, se é que você tem acompanhado, pessoas de grande nome na denominação batista. São Paulo, por exemplo, temos um pastor muito conhecido, que tem dado entrevistas, falou algumas coisas nas redes sociais, inclusive a convenção fez uma comissão para ir lá conversar com ele, de dentro da igreja, ensinando coisas que o Senhor da igreja condena. Ó, tenham cuidado com o engano. Vejamos o que ele diz aqui. Primeiro, das pessoas de fora da igreja, ou dentro da igreja. Dentro da igreja, falsos mestres, olha só. Versículo 15. Que tem por salvação a paciência de nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, como em todas as suas cartas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem a Escritura. Dentro da igreja, pessoas que pegaram as cartas de Paulo, leram a carta de Paulo, tinham pontos difíceis de entender, e aqueles padres, eles distorcem a Escritura. Ó, e igualmente as outras Escrituras para a sua própria perdição. Cuidado com o engano de homens, falsos mestres de dentro da igreja. Então espera-se que o crente tenha cuidado com o engano, mas também tenha cuidado com o engano dos de fora. A influência dos homens abomináveis sobre a igreja, sobre a sua vida individual. Olha só o versículo 17. Versículo 17. Vós, portanto, amados, igreja do Senhor, membros da Igreja Batista Central em Cerâmica, você que está aqui esta noite, olha, às vezes a gente prega e a pessoa está sentada e ela acha que a mensagem é para o outro, ou acha que a mensagem não é para ele, porque ele é da Igreja Batista, ele está com o nome da igreja, ele tem o nome de rol de membros da igreja, e ele acha, para mim está tudo bem, está tudo certo, está tudo legal comigo. Irmão, essa carta foi escrita para a igreja, porque Deus ama vocês e não quer que vocês sejam enganados. Não se enganem pelos outros e nem pelo seu próprio coração. Olha só. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, a vinda de Cristo, o julgamento, em que todas as coisas perecerão pelo fogo, o juízo. Irmão, eu sou pastor, sou um crente, os irmãos são crentes. Quando Cristo aparecer, nós ficaremos em glória, alegria, mas ao mesmo tempo a glória dele é tão grande que nós também vamos tremer. Que poder, que glória! Lembra do apóstolo João? O apóstolo João era aquele que reclinava no seio do Senhor na ceia, lembra? Que intimidade, que reverência. Quando Cristo apareceu para ele no Apocalipse, ele caiu como morto. É o que me impressiona nessas coisas que a gente vê, a intimidade, eu tenho intimidade. Você vê tanta frivolidade
maturidade, tanta meninice, não sei. E que intimidade é essa que o apóstolo João não tinha? Que quando ele viu o Senhor, ele caiu prostrado. Deus, na sua glória. Olha, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano, olha aí, ó, engano dos homens abomináveis, vocês sejam juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Cuidado, igreja, para que os abomináveis não enganem você. E aqui, é claro que abominável aqui me faz lembrar quando eu era criança, né? Ah, o abominável homem da neve. Não é esse não. Não é o que é grande não. É abominável. O mundo, a influência, cuidado para que o mundo não engane vocês. Irmãos, a influência do mundanismo. Tem um pastor jovem de 51 anos de ministério. Ele assumiu a igreja em 1969. Eu tinha só 1 ano de idade. Está lá até hoje. Na igreja Graça nos Estados Unidos. Ele tem 81 anos de idade. Jovem, né? Jovem. Ele fala sobre essa questão de engano do mundo. O mundanismo. Como é perigoso. Não? Não, o mundo, cuidado, o mundo é enganoso, é atrativo, ele atrai e engana. O que fala a Escritura? Primeiro, não vos conformeis com este mundo, não tomem a mesma forma, não se conformem. E a ideia aqui é as irmãs que fazem bolo, né? Sabem melhor que eu que isso. Você pega a massa de bolo, se a forma é quadrada, ela vai tomar aquela forma quadrada. E ela é maleável, ela é mole, ela é líquida. Se a forma é redonda, ela vai tomar aquela forma redonda. A ideia é essa. O crente deve ser uma pessoa sólida, de vida firme, não maleável, que não se conforma com o mundo. Não nos conformeis com este mundo. Outra coisa, a amizade com o mundo, diz Tiago. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. O que mais? O apóstolo João, o apóstolo do amor, ele diz: não amem o mundo, não amem o mundo, nem o que no mundo há. Olha, é necessário resistir à pressão. Ou o mundo, ou você resiste ao mundo, firme, sólido, ou você será tragado, será sugado, e nem percebe. É igual aquela ilustração da rã. Pega uma panela fervendo, com água fervendo, e joga a rã ali. Ela vai saltar, não vai ficar. Agora, pega a rã, coloca na água fria e deixa esquentando aos poucos. Ela não sai. Ela fica, quando ela já era. Vai cozinhando, já era. Não percebeu. É assim o mundo. Olha, 5 passos para nós sermos enganados pelo mundo. Cuidado com o engano dos homens abomináveis. Sabe qual é o primeiro passo para você ceder para o mundo? Primeiro passo, acomodação. Não ficamos mais chocados. Coisas que nos chocavam, você via aquilo? Choque imediato. O primeiro passo, você não mais se choca. Achamos que é errado, dizemos que é errado,
mas não ficamos mais chocados com aquilo. Segundo passo, legitimação. Aceitamos como normal. Primeiro, não ficamos chocados. Segundo passo, para a gente ser enganado pelo mundo, atraído, seduzido pelo mundo. Faz parte da cultura. É normal, aceitamos como normal. Passamos a nos conformar com a cultura que nos serve. Terceiro passo, assimilação. No início, choque. Depois não choca mais. Depois, é normal, é da cultura. Terceiro, assimila. Passamos a cooperar. Não falamos mais contra. Somos politicamente corretos. Não queremos ser chatos. Assimilamos aquilo. Quarto passo, participação. Olha como é que é o passo. Primeiro não somos chocados. Depois achamos normal. Depois não falamos mais nada. Cooperamos. Quarto, participa. Se envolve pessoalmente naquilo que antes era um choque para você. E o quinto e último passo, derradeiro, amalgamação, que é fusão. Fusão, uma união profunda. Esse passo é quando os valores mundanos estão misturados contigo, tão fundidos com os nossos valores, que você não consegue mais ver a diferença. Você não vê mais diferença. É igual o Durepox. Alguns irmãos e irmãs devem conhecer Durepox. Durepox é um material que você compra, né? Vem uma massinha branca e uma cinza. E aquilo você une e vai fazendo assim, ó. Vai misturando, até que aquela massa se torne uma única massa cinzenta. Você não vê mais a diferença do branco e nem daquele outro que era mais escuro. Ficou uma única massa misturada. E o que temos observado em muitos na igreja evangélica é isso. Virou Durepox. Não tem mais diferença alguma. A pessoa não se choca mais com o que é errado. Não se choca, se acomoda, acha natural, é normal, faz parte da cultura. Não diz nada contra. Participa e, por último, assimilou aquilo completamente na sua vida. É assim que o mundo age. É assim que o mundo engana. O mundanismo é assim que funciona. É muito sutil, irmãos. É muito sutil. Eu contei para os irmãos aqui uma história no domingo de manhã. Vou repetir essa história porque se adequa ao que eu estou falando aqui. Eu contei para os irmãos no domingo de manhã a história do biquíni. A história do biquíni. Como é que começou o biquíni? O cara que criou o biquíni queria lançar. Só que ele não conseguiu nenhuma modelo. As modelos não queriam posar no biquíni porque estariam seminuas em público. Ele não conseguiu ninguém. Por último, achou uma dançarina de cabaré que dispôs a usar aquilo. Foi um choque, olha o choque. Um choque. Com o passar do tempo, as atrizes de Hollywood começaram a usar os filmes e popularizar. Já não começou mais a ser tão choque assim. No Brasil, as mulheres mais ousadas passaram a usar e foram popularizando o biquíni. E hoje é parte da cultura. É normal. Uma coisa que no início chocava. Só um exemplo. É a velha história do gafanhoto.
Gafanhoto estava lá. A aranha veio e jogou uma teiazinha, um fiozinho de teia. Aí ele, tem problema não. Sou forte o suficiente. Estava lá dele, só acomodado. A aranha vem e joga outro fio. E outro fio. E outro. Tá tranquilo. Por fim, quando ele foi perceber, já era. Tantos fios tinham passado já que ele não conseguiu mais sair. E aí passamos a ver coisas que não se deve ver e não nos choca. Passamos a ouvir coisas que não devemos ouvir e não choca. Passamos a falar coisas que não devemos falar e não choca. Passamos a vestir o que não se deve vestir e não choca. Passamos a frequentar lugares que não se deve frequentar e não choca. Passamos a postar coisas que não devem ser postadas e não choca. Amado, vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa previdência. 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4. Versículos 2 e 3. Olha só a orientação do apóstolo inspirado pelo Senhor. Irmãos, para que no tempo em que vos resta na carne, não vivam mais segundo as cobiças dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque já é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, os homens abomináveis, andando em dissoluções, cobiças, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sejam sóbrios e vigiai, porque senão o mundo, quando você pensar, você já foi tragado. Não se deixe levar pelo engano dos homens abomináveis. E finalizando, o que se espera? Tenham uma vida santa e piedosa, não sejam enganados pelos de dentro, nem pelos de fora. Terceiro, o que se espera de nós? Maravilhoso! Glória a Deus! Volta na segunda Pedro. O que espera de nós, daqueles que confessam que creem na vida do Senhor? 2 Pedro 3. O que se espera? Cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Olha só, versículo 18. Antes, pelo contrário, cresçam na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam, não diminuam na graça e no conhecimento do Senhor. Busquem conhecer mais e mais o Senhor Jesus Cristo. Estamos crescendo espiritualmente? Ou estamos diminuindo? Uma criança, olha só, a Manuzinha, por exemplo. O que se espera da Manuzinha? Do Samuel. O normal é que eles vão crescendo. Uma criança que está diminuindo, não é normal. Estamos estagnados espiritualmente no conhecimento do Senhor. Uma criança estagnada não é normal. Tem que levar no pediatra, ver o que está acontecendo com ela. Assim também o crente estagnado, diminuindo no conhecimento do Senhor. Não, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Cresçam, é isso que espera-se de cada crente. Não crescer no mundanismo, mas crescer para Deus. Lucas 1,80. Vamos lá? Estamos terminando, tá? Lucas capítulo 1, versículo 80. Lucas 1,80. E o menino
crescia e se fortalecia em espírito. Sabe quem é esse? João Batista. 2, Lucas 2, 52, Lucas 2, 52. E crescia, quem agora? Jesus, em sabedoria, em estatura, em graça, para com Deus e os homens. É um propósito de Deus para mim e para você, que cresçamos na graça e conhecimento do Senhor, mais e mais conhecer o nosso Deus, ter intimidade com Ele, sim. Efésios 4. Ai, que glória, que glória, que glória. Efésios 4, 12. Efésios 4, 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, Deus quer que vocês sejam aperfeiçoados, amadurecidos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, não é só o pastor José, não são só os diáconos, não é só o professor de EBD, todos nós, você também, meu irmão, o propósito de Deus é esse, que você cresça no conhecimento dele. É todos iguais, louvado seja Deus por isso. Ó, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do 12, 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito ou mulher perfeita, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano, de novo, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. 1 Pedro 2. 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 1. Deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimento e invejas e todas as murmurações, desejem afetuosamente, amorosamente, grandiosamente, com todo o vosso coração, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não só falsificado, para que por ele vades crescendo. E o leite racional é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Irmãos, o desejo que se espera de nós, voltemos lá para 2 Pedro. Eu creio que Cristo vem. Creio que haverá um juízo. O que se espera de você que está aqui essa noite não é cristão? Se arrependa dos seus pecados. Creia em Cristo Jesus e Ele salvará a tua alma. E dos crentes, tenham uma vida santa e piedosa. Cuidado com o engano dos falsos dentro e dos homens abomináveis. O mundo fora. Cresçam. Conheçam mais Jesus Cristo. Mas que é possível conhecer mais? Se diz aqui, é. Conhecemos Ele hoje mais do que ontem? Estamos crescendo? Estamos diminuindo? Estamos estagnados? E por último, como ele encerra a carta? Equipe de louvor. Como ele encerra a carta? A ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. E toda a igreja diz? Cadê o texto? Tirou? O texto termina assim. Amém. Amém. Então, irmãos, nós vamos louvar o Senhor. A nossa irmã Marta, os irmãos viram aí, nós pedimos oração por ela nessa semana, oramos também. E está ali com a mãozinha ali, quarta-feira ela vai lá no médico para verificar se vai precisar fazer a cirurgia.
né, nós oramos pela manhã, pedindo o Senhor permita que não, né? Mas se for necessário também, para o bem, não é? Deus abençoe, tá? Como estejam orando também na sua residência. Vamos louvar o nosso Deus. A Ele seja a glória, como nós lemos, porque grande é o Senhor. E a igreja pode se colocar de pé mais uma vez? Eu sei como
igreja Graça, só para os irmãos entenderem, vou tirar aqui, para não ficar na dúvida. Não é a igreja da Graça aqui no Brasil, não. Tá? O John MacArthur é pastor da igreja Grace to You, nos Estados Unidos. Eu falei graça para facilitar para os irmãos, graça para você. Ok? Não confundir com a igreja da Graça aqui, não é essa igreja, não. Ele que fala a questão do mundanismo, essas lições que nós aprendemos aqui. Oremos. Grande é o Senhor. A tua igreja te adora, Senhor. Grande é o Deus a quem servimos, o único. Na verdade, o único Deus, não há outro. O único verdadeiro. E somente a ti, somente ao Senhor, nós damos glória. Nós louvamos, nós bendizemos, nós adoramos e também esperamos. Estamos esperando o Senhor. Senhor, vem, Senhor. Vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem buscar a tua igreja. Nós queremos ver o seu rosto, Senhor. Contemplar a tua face. Nós amamos o Senhor mesmo sem ver. O Senhor disse: bem-aventurado aquele que crê mesmo não vendo, que não vê, mas crê. Nós amamos o Senhor mesmo sem ver, sem ter visto o Senhor. Mas, Senhor, nós queremos ver o seu rosto, contemplar a tua face. Ó Senhor Jesus Cristo, o Senhor que levantou da sepultura um corpo glorificado. Vem, Senhor, a tua igreja te aguarda, a tua igreja te espera. Ó Senhor, que cada um de nós possa ter uma vida mais santa e piedosa. Cada um de nós possa ter cuidado com o engano. Teu Espírito Santo incomode os nossos corações, as nossas mentes. Fale a nossa vida para que possamos não ser enganados e que possamos Senhor, crescer no conhecimento do Senhor. Que cada um de nós tenha o desejo de crescer na graça, no favor do Senhor, crescer em te agradar, no desejo de te agradar e no conhecimento do Senhor. Não há conhecimento mais sublime do que Deus. Ah, Senhor, obrigado. Obrigado por tudo. Conduz o teu povo essa semana, semana que vem, esse mês, o restante do tempo de cada dia, até o dia em que o Senhor voltar. Continua nos conduzindo, nos ensinando. Meu Deus, a Ele seja a glória, desde agora até o dia da eternidade, para sempre. E toda a igreja diz: Pai, que Deus abençoe a todos. Grande é o Senhor.